Nossa, eu fico até emocionada pra fazer um vídeo desses, porque é muito louco pensar que nós estamos no começo do fim de Stranger Things. Série esta que nos acompanhou por 5 temporadas, porém por 10 anos, né, de duração. Eu cobri aqui no canal a partir da 2ª temporada, porque na época que a primeira saiu, eu nem fazia vídeos pra cá, inclusive. Eu lembro, como se fosse hoje, quando eu peguei pra ver a primeira temporada. E desde sempre a série me pegou muito, assim. Ela é uma série muito especial. Eu acredito que pra todo mundo que acompanha, né, é uma série muito especial, pra todo mundo que produz conteúdo, uma série muito especial. A gente tem muito carinho, é muito legal, porque nós vimos esses jovens crescerem, né? Como que a série, tipo, dentro da história ali, passou 4, 5 anos, né? Da primeira pra última, e eles agora tudo com cara de 20 anos. Mas tudo bem, entendeu? Tudo bem, a gente embarca na história, né? Porque a gente ama muito. Eu nem lembro que cara eu tinha no vídeo de cabelo que eu tinha, acho que eu tava com o cabelo curto aqui no vídeo da 4ª temporada. Mas enfim, finalmente nós tivemos aí a parte 1 da 5ª temporada. A próxima parte vai ser só daqui a um mês. Mas vamos falar sobre esses 4 episódios, o que eles nos trouxeram, o que eu achei também dos episódios, o que talvez a gente pode esperar aí, né, pros próximos episódios. E eu já adianto que eu fiquei muito surpresa, tá? Eu fiquei muito animada com a temporada, eu gostei do tom dela, eu acho que a gente consegue enxergar que eles continuaram trazendo essa parte mais terror, né, porque a 4ª temporada foi muito mais sombria, assim, né, nós víamos coisas muito mais gráficas, assim, de ossos quebrando, sangue, enfim, do que nas temporadas anteriores, até porque, né, eles foram crescendo também, então isso foi permitindo trazer mais coisas, assim, um pouco mais terror, mais pesado. E nessa 5ª temporada a gente manteve esse tom. Acredito que a 4ª começou um pouco mais sombria que a 5ª, mas a 5ª não fugiu muito do que a gente tinha até então. E logo no comecinho da 5ª temporada nós vimos o Will lá no começo da série, né? A gente viu o que aconteceu com o Will ali no mundo invertido, né? Porque, na verdade, assim, a gente tinha uma boa noção, né, do que tinha acontecido, mas a gente não tinha cenas, assim, super explícitas, com mais detalhes dos perrengues que ele passou no mundo invertido, né? E a série abriu com essa cena, né, do Will lá no mundo invertido e vivendo esses momentos de tensão. E aí, eles fizeram questão de mostrar, né, nesse flashback que o Vecna tava lá desde o início, né? Ou seja, que tudo havia sido obra do Vecna. Eu vou dar uma opinião aqui, tá? Vocês podem discordar, não tem problema não. Mas eu acho que o Vecna não foi uma coisa que surgiu na cabeça dos Duffer Brothers logo no começo da série, tá? Mas isso, gente, isso é uma opinião minha, tá? Você pode discordar, não tem problema nenhum. Cara, não importa o que eles falem. Pra mim, não surgiu logo no começo da série, tá? Tipo, pra mim, eles foram criando aos poucos, e daí eles tiveram a ideia do Vecna, e aí eles pensaram, não, então o Vecna vai ser quem vai estar por trás de tudo. E aí eles começaram a encaixar coisas que eles já haviam mostrado a nós previamente, né? E ligar ali com o Vecna, porque claro que faz muito mais sentido ter uma coisa ali por trás de tudo. Então, pra mim, o Vecna não é um conceito que foi estabelecido logo que eles criaram a primeira temporada, assim. Pra mim, o Vecna foi algo que foi surgindo depois, e eles começaram a encaixar tudo ali, e aí fizeram essa cena de flashback pra mostrar que o Vecna sempre esteve ali, né? E aí, a gente vai pra atualmente, né, onde a galera tá tudo enfiada na casa dos Wheeler, né? Ai, cara, tipo, os Wheeler estão ali, né, acampando Joyce Byers, né, Will Byers, Jonathan Byers, além de, obviamente, né, a própria família Wheeler também. E é uma confusão, né, porque é muita gente embaixo do mesmo teto. E aí nós temos as primeiras imagens ali da Holly, mais grandinha, né, a Holly agora é uma criança ali, que ela está numa idade que bate com a idade que eles tinham no começo da série. Ela começa a participar mais ativamente ali dos planos deles, né. E logo no começo também nós vimos que temos uma rádio, né, que a nossa dupla dinâmica, Steve e Robin, eles estão com um novo emprego, eles são a Barbie profissões, eles fazem tudo, eles são capazes de tudo. E aí a gente tem um monólogo super legal ali da Robin, que ela é a radialista, né, ela tá contando as coisas, e o Steve, cara, pra mim o Steve rouba a cena sem nenhuma fala, tá, o que é absolutamente incrível, cara, eu amo o Joe Keery demais. E ele faz ali, né, toda a parte de sonoplastia ali das exibições, da transmissão da rádio e tudo. Só que daí a gente descobre que essa rádio, ela não é uma simples rádio, né, eles usam como um meio de comunicação entre eles ali, né, porque em paralelo ao grupo que tá na casa dos Wheeler e aos dois que estão ali na rádio, né, não só os dois, né, porque o Jonathan também participa ali da rádio e a gente vê que também a Nancy participa ali da rádio, a gente tem o grupinho ali do Hopper, né, que é o Hopper e a Eleven, eles estão treinando bastante e tal, e a Joyce fica indo lá para ajudar eles e tudo, mas aí eles têm a rádio, eles usam também como um meio de comunicação quando eles não estão todos juntos, né, porque também tem o Dustin, tem o Lucas, enfim, então ela passa códigos, né, através dessa rádio, e
E isso é uma coisa que já foi... É uma estratégia de guerra, né? Que foi muito usada ao longo dos anos aí na história mundial. Inclusive tem até uma série que é focada nisso, que é Toda a Luz que Não Podemos Ver. Tem um vídeo aqui no canal. Basicamente conta sobre uma moça que ela fazia transmissões de rádio lendo um livro, só que dentro da história ela falava comandos, né? Ela dava comandos e passava códigos e, enfim, pro exército aliado, né? Então, ela... Enfim, é bem interessante. Fica aí a recomendação pra quem curte, com o Louis Hoffman, que faz Dark, né? O protagonista de Dark. Mas, enfim, aí a gente vê que a Robin, ela passa, né, comandos também e tal. E ela passa ali um comando pra galera, pra eles se reunirem. Ah, e claro que enquanto ela vai narrando ali um pouco, né, sobre os últimos acontecimentos, porque a gente tem, né, uma passagem de tempo, e a gente descobre mais ou menos o que aconteceu com Hawkins, né? A gente vê que eles colocaram ali um metal pra cobrir aquela fenda gigante que as crianças usam pra escorregar. Ela conta, né, que Hawkins tá meio que em quarentena, né, como se fosse uma cidade isolada ali do resto do mundo. E a gente também descobre que o Murray está ajudando a todos eles ali, né? O Murray, ele entra como se ele estivesse trazendo cargas, né, pra cidade ali, pra algum, enfim, algum mercado, algo do tipo. E ele traz suprimentos, né, não apenas alimentares, como militares também, né, pra ajudar ali a nossa turminha, né, a nossa galera. A gente tem ali algumas cenas deles na escola, o que eu acho interessante, tá? Eu acho que é importante trazer o fato de que eles ainda são alunos numa escola, apesar de todas as coisas que acontecem, né? A gente vê o Dustin sofrendo um bullying ali. O Dustin, ele claramente tá se tornando um mini Ed, né? Ele tá deixando o cabelo crescer igual o Ed. A gente vê como o Ed serviu como uma fortíssima influência pro Dustin. O Dustin continua usando a camisa do Hellfire Club. E aí a gente vê que os outros meninos, eles, como eles estão bem maiores, eles também colocam medo nos valentões. Então é bem interessante essa dinâmica ali. E por falar em dinâmica, essa temporada trouxe algo que eu gostei muito, né? Que foi o fato de que nós estamos revisitando algumas duplas que nós já vimos anteriormente na série e estamos presenciando novas duplas. Eu acho muito legal essa dinâmica ali de duplas que eles fazem. Tem uma sitcom que faz muito isso ao longo dos episódios, que é Brooklyn Nine-Nine. Cada episódio eles meio que mudam ali a dupla e exploram a dinâmica entre cada dupla. Mas nessa temporada eles estão explorando algumas duplas novas e é muito interessante ver o desenvolvimento dessa relação, né? A gente viu o Will presenciando ali que a Robin tava, né, com a amada dela, né? E isso é o segredo, né? E tudo. Só que o Will viu nisso alguém que ele pode confiar, de repente se abrir, se descobrir melhor, se entender. Então a gente vai ver essa dinâmica aí entre o Will e a Robin crescer ao longo da temporada, o que eu acho muito legal, tá? Eu acho muito, muito bacana a gente ver essa relação entre eles. O Will e a Robin são dois personagens que eles não interagem tanto, assim. Ela é uma influência muito legal pra ele, né? Porque ele é muito inseguro das coisas, ele tem muitos traumas, e a Robin já é o completo oposto, né? A Robin é doida, super segura de si, ela tem super ideias sobre coisas da vida e tal, e ela tem, como ela é mais velha, ela tem mais experiência, então ela tem bons insights, bons conselhos pra dar pro menino Will, né? Então, é muito legal ver ele perguntando as coisas pra ela, ele tem genuína curiosidade sobre o mundo, ele tem coisas que ele não pode falar abertamente, assim, com outras pessoas, ele acha que os amigos vão julgar ele, então ele vê na Robin esse porto seguro. Então, é muito legal essa dinâmica entre eles. Eu tô adorando também ver a dinâmica entre o Mike e a Nancy, eu fico muito feliz de ver eles se unindo, assim, novamente, né, sendo irmãos e tudo, né, querendo buscar a irmãzinha deles. Eu não cheguei nessa parte, né, quando fui falar, mas é que eu queria muito falar sobre essas dinâmicas aí dos personagens. Mas acho muito legal essa dinâmica entre Mike e Nancy, eles unidos ali, se ajudando e tudo. Gosto muito mesmo. Acho muito legal quando explora essas partes familiares. Achei até interessante essa questão do Steve com o Jonathan ali, que eles têm meio que uma disputa de ego. E, assim, o Jonathan, ele não tá num momento super legal do relacionamento dele com a Nancy, né? E o Steve, ele se tornou um cara muito legal, né? Então, o Jonathan fica vendo ele como uma ameaça ali e tal. E a gente vê mais pra frente, né, no decorrer dos episódios, que o Jonathan, dentro da caixa de fita cassete, né, que ele tá segurando ali, ele tem um anel, né, que ele aparentemente quer pedir a Nancy em casamento, né? E aí o Murray que tinha entregado pra ele, o Murray trouxe de fora isso. Mas ele sente que não tá no momento ideal, e daí o Jonathan também começa a se incomodar. Por quê? Porque a Nancy e o Steve, eles, cara, querendo ou não, eles sempre tiveram uma dinâmica interessante, assim, sabe? E aí a Nancy e o Steve, em vários momentos, eles concordam, né, com os planos que eles têm ali, eles dão uma ideia um pro outro pra fazer uma coisa. O Steve, que é, tipo, a hora que eles entram lá na fenda, o Steve mete o louco e fala, cara, eu vou. E a Nancy fala,
vai sim. Então, tipo, eles se apoiam muito ali, eles têm ideias similares com as coisas, e isso incomoda o Jonathan, né? Ele fica, assim, desconfortável e tal. Só que ele é um cara muito introspectivo, né? Ele não fala nunca, né? Quando ele tá incomodado com as coisas e tal. Mas, enfim, né? De uma geral, eu tô adorando essas dinâmicas ali dos personagens. A gente viu, mais uma vez, o Dustin com o Steve ali voltando a se unir, né? Depois a gente passar uma temporada ali do Dustin mais grudado com o Ed, né? A gente vê essa dinâmica de Dustin e Steve, que é muito legal. Eu adoro essa amizade, então eu fico super feliz de ver eles ali de volta e tal. Então eu tô curtindo bastante as dinâmicas ali dos personagens, né? Essas amizades que estão sendo estabelecidas, que até então não estavam sendo tão exploradas. Então, super legal. Inclusive, muito louco, né? Porque o cast é muito bom. Você consegue enxergar o Mike e a Nancy sendo irmãos, né? Tipo, eles não são iguais, mas eles têm alguns traços, assim, que você consegue ver, assim. O rosto deles é meio ossudo, enfim. Bom, aí nós temos também uma cena super importante que a gente vê que tem um laboratório no mundo invertido, que é uma coisa muito louca, né? Porque até então a gente não pensava exatamente que isso fosse acontecer, mas a gente tem um laboratório ali militar no mundo invertido. E nós temos também o momento mais bizarro, talvez. Não o mais, mas um dos mais bizarros da série até então, que é quando o Demogorgon, né, ele vai pra casa dos Wheeler, porque ele quer a Holly, né, ele quer a Holly de todo jeito, e aí eles vão até a casa dos Wheeler pra tentar impedir que isso acontecesse, só que aí chegam lá, a Holly já tinha sumido, foi um caos, foi uma cena super bizarra, assim, bom, assim, o Sr. Wheeler indo de berço, a Sra. Wheeler morrendo também, enfim, foi um caos, né, foi basicamente um caos, e aí também o exército começou a ir atrás, né, da situação, porque eles acharam muito estranho, né, chegar sozinha e tal, e viram que, na verdade, ela tinha chegado com a Eleven, só que aí ficaram meio assim, né, não, pode ser alarme falso, sabe que não sei o que, enfim, né, ficou uma coisa meio dúbia ali pro pessoal do exército, mas nós aprendemos também ao longo desses 4 episódios que o Will, ele tá descobrindo ali uns novos poderes dele ali, né, ele tá vendo que ele, na verdade, ele tem uma ligação direta ali com a mente do Vecna, né, porque o Vecna, através do Mind Flayer, né, ali ele meio que controla todas as coisas que estão ali no mundo invertido, e nisso ele tem uma conexão com a mente do Will, e o Will, ele consegue enxergar através tanto ali dos Demogorgons, como também da imagem do Vecna, né, dos olhos do Vecna. Então, ele consegue meio que ter visões, né, ele consegue entender o que tá acontecendo, e ele percebe que ele consegue, tipo, aí que ele percebe que ele teve uma visão pelos olhos da Holly, né, tipo, que ele tava enxergando o céu e tudo, quando ela tava naquele gira-gira e tal. E aí, o Will, ele fica assim, cara, eu acho que talvez eu esteja tendo aqui umas visões, galera. Eu acho que talvez eu esteja vendo o que o Vecna vai fazer. Talvez eu saiba de coisas. E aí, ele começa a perceber que ele consegue enxergar pelo Demogorgon e também pelo Vecna. E aí, ele percebe que ele consegue descobrir quais são os futuros alvos, né? As crianças alvos do Vecna. E é assim que ele descobre que o Derek é um futuro alvo. Eu confesso que, assim, no final dos 4 episódios eu não detesto mais o Derek. Mas ali no começo eu fiquei com tanta raiva daquela criança, velho, que eu pensei, devia ter deixado o Vecna pegar essa criança chata dos infernos. Mas enfim, aí eles começam uma missão, né? Pra tentar o quê? Tentar resgatar o Derek, né? Em paralelo a isso, a gente teve, né, o rolê deles indo pro mundo invertido, né? Pra tentar caçar o Vecna. Daí a gente descobre, né, que eles têm uns planos ali de exploração e tal. E como que eles fazem isso? Aí tem toda a questão do carro, né? Que eles ficam, enquanto o Steve dirige, o Dustin fica lá, né, com o radinho, eles ficam no mundo real e no mundo invertido meio que em paralelo, né, pra ter essa transmissão ali e conseguirem se comunicar e tal. Enfim, né, todo esse rolê vai acontecendo enquanto o Will tá descobrindo esse rolê dele ali, que ele tem visões e consegue, né, ajudar, quer dizer, tentar ajudar as crianças que vão ser capturadas pelo Vecna. E também nós descobrimos que a Holly tem aquele amigo imaginário dela, na verdade não é um amigo imaginário, né, na verdade esse amigo imaginário é o Vecna, e aí ele se apresenta como Henry com roupinhas assim, né, tipo antigas e tal, e aí ele faz o quê? Ele levou a Holly, pelo menos, né, pra aquela casa, né, que é a casa que nós vimos ali já no mundo invertido e tal, que é a casa de Henry, né. E aí ele leva a criança, né, ele tem uma forma humana, enfim. E aí a gente vê um paralelo muito interessante com a história do Slender Man, né? Slender Man é uma lenda urbana, né, de que um cara que ele sequestrava crianças, né, ele sumia com crianças, assim. E aí faz muito sentido até porque o Vecna tem uns braços compridos, né, umas pernas compridas, assim, se a gente for pensar no Devorador de Mentes também tem uns braços compridos e tal. Então tem aí uma questão interessante que a gente pode traçar um paralelo com o Slenderman
nessa história, né? E ele aparece, o Henry, ele aparece em cantos, assim, né, pras crianças. Então, é interessante a gente ver que existe essa relação ali entre os dois, né? Essa inspiração do Slenderman para a construção dos personagens. Outra coisa, quando eles vão recrutar a Erika, né, para pedir ajuda dela, porque eles querem, né, meio que invadir, entre aspas, a família ali do Derek pra dopar todo mundo, pra conseguir salvar o Derek, eles... a Erika tá tendo uma aula sobre buraco de minhoca, o que também é muito interessante, né? Porque, dependendo ali de teorias, pode ser que tem ali uma questão de um buraco de minhoca, né, com relação ao mundo invertido e tudo, então é legal, eu acho legal esse tipo de pequenos detalhes, assim, que eles colocam na série para as pessoas tirarem teorias a partir disso. E, enfim, né, nós vimos que a Holly, ela foi levada lá, né, pra casa e tal, e aí o Henry falou, não vá para o mato, e daí ela recebeu uma cartinha, né, que ela tinha certeza que era do Henry, e que dizia para ela ir para o mato, para ir atrás dele. E aí, o que aconteceu? A gente descobriu que a Max estava lá. E aí, a Max estava lá, e a Max, o que acontece, né, a Max físico, né, ela está, tipo, em coma, né, lá no hospital e tal, o Lucas vai visitar ela bastante e tal, e ele fica colocando a musiquinha, né, da Kate Bush, Running Up the Hill e tal, pra ela, e nós descobrimos que, cara, isso quase funcionou, ela quase conseguiu sair de lá, mas teve um momento que a música parou ali, né, porque terminou e ele ia rebobinar a fita, e não tinha Spotify na época, né, pra só dar o repeat ali direto, e aí fechou, né, o portal que ela tava quase atravessando de volta, né. A Eleven, ela já havia meio que lido, né, sentido, assim, né, ali na Max, que ela meio que tava sem consciência, né. Então, basicamente, a consciência da Max tá presa dentro da consciência do Vecna, né, essa é isso que tá acontecendo com a Max. E aí, a Holly também está dentro desse universo do Vecna ali, e a Max quer ajudar a Holly, na verdade, a Max precisa também da ajuda da Holly pra conseguir com que elas saiam dali, né, e a Max acabou descobrindo, quer dizer, a Max, quando ela meio que chegou por ali, ela foi parar um ano muito antes do ano dela, né, uma coisa meio anos 50, assim, né, e ela ficou tipo, cara, o que é isso, né? O que eu tô aqui, né? Isso na escola. Ela viu o pai do Steve lá no corredor e tal. Então, ela ficou, cara, o que é isso? Aí ela percebeu que ela tava visitando as memórias do Vecna, né? E nisso, ela acabou indo parar ali, né, e tal. E ela entrou nessa montanha e ela não sabe ao certo o porquê que o Vecna não entra nessa montanha, mas tem algum motivo para isso, né? Por que ele tem um bloqueio de entrar ali? Essa montanha não, né? É uma caverna, né? Enfim. E aí ali ela tá protegida do Vecna, então ela se esconde ali. Só que ela fala pra Holly que ela precisa ajudar a Holly, precisa que a Holly volte, né, pra casa do Vecna, pra botar o plano delas em prática, né? Então vamos ver o que vai acontecer a partir daí, né? Em paralelo a isso, da Max e da Holly, nós temos também a Eleven e o Hopper lá no mundo invertido. Na verdade, quase todo mundo tá no mundo invertido, né? Tem esse pequeno detalhe. Mas nós temos, né, os 4 que estão na igreja não, no cemitério, quer dizer, na capela do cemitério, né? Que é o Steve, a Nancy, o Jonathan e o Dustin, né? Os 4 estão lá, porque eles bateram o carro, eles ficaram preso lá. E aí a gente tem o Hopper e a Eleven, que também estão por lá. Só que o Hopper e a Eleven, eles estão em embate muito maior, né? Porque eles chegam ali, né, nos soldados e tal. E enfim, eles têm aquele aparelho, né, que impede que a Eleven use os poderes dela. E aí eu sei que eles entram ali, né, naquela base que tem no mundo invertido. E finalmente conseguem abrir aquela porta, porque a Eleven sente que tem algo muito poderoso ali. Ela tinha certeza que era o Vecna, só que até então não fazia tanto sentido ser o Vecna, né? Porque, como assim? O Vecna tá puxando as crianças, né, cara? Como que vai ser o Vecna que vai estar ali preso? Então, a gente descobre que, na verdade, é a número 8, né? A irmã da Eleven, que tá ali. Eu aqui vou dar minha opinião pessoal, tá? Vocês podem amar a personagem, não tem problema nenhum, mas eu acho essa personagem muito chata, cara. Meu Deus do céu, mas tudo bem. Enfim, a coitada tá ali presa, né? Ela foi capturada em algum momento, que a gente não sabe quando, né? E ela tá presa ali por máquinas, né? Enfim. Com tudo isso acontecendo, a parte mais importante, além da Max estar viva ali na consciência do Vecna, é o finalzinho ali que a gente teve com a galerucha que estava tentando resgatar as crianças. Inclusive, eles fizeram um plano muito bom ali, né, de tentar resgatá-las pelo buraco e tal. Daí o Derek começou a colaborar e aí ficou tudo bem. Cara, gente, assim, um off, eu passei mal de rir da cena do cano, cara. Tipo, com o Mike e o Will ali tentando segurar o cano com a mão e enfim, né? Mas aí eles... Acaba que os portais são abertos da mesma maneira, né? E surgem vários Demogorgons pra levar as crianças. E nisso, a gente tem um momento Will Byers, né? Que é simplesmente o Will pensando... Tipo, o Will vendo, né? Que ia dar BO, que ia morrer todo mundo. Foram atacar o amado Mike dele.
E ele lembrou da Robin falando, né? A Robin falando assim, cara, eu percebi que eu tinha que ser eu mesma, né? Que quando eu sou eu mesma, eu sou muito mais forte, né? Que as respostas estavam dentro de mim, não sei o que, não sei o que, enfim, né? Ele teve um remember ali da conversa que ele teve com a Robin. Eu falei que a Robin ia ser muito importante pra ele, pra autoestima dele, pra autoconfiança dele. E aí, ele tem poderes. Ele tem poderes, galera, ele tem poderes. E aí, assim, né, ele nos apresenta ali poderes similares aos que o Vecna utiliza na 4ª temporada, né? A gente vê ele quebrando os braços ali dos Demogorgons, né, eles caindo mortos. Então, ele tem uma força muito grande ali, o Will, né? Seria o poder do Will um espelho do poder do Vecna, né? Então, ele vai ser potencialmente talvez mais forte que a Eleven, né? Porque a gente viu que todos os outras crianças experimentos, elas são espelhos do Vecna também, né? São poderes que foram tirados do Vecna e transmitidos a elas, né? Então, o Will seria um espelho do poder primário, né? Que é o do Vecna, então talvez ele seja mais forte. Ou como que isso vai se desenvolver, né? Então, super interessante a gente ver que o Will tem poderes ali. Acho muito legal pra trajetória dele. Quando a gente tava no evento de Stranger Things no final de semana, e os meus amigos do Adoro Cinema vieram perguntar pra mim, tipo, o que eu queria que acontecesse, o que eu não queria que acontecesse e tal, e quem que eu achava que ia morrer. E eu falei que eu achava que o Will ia morrer. E assim, é muito louco, porque quando eu vi que ele tinha poderes, eu pensei, não, cara, agora ele não vai morrer. Só que daí agora, parando pra pensar, talvez seja por causa disso que ele vai morrer, né? Então, enfim, eu ainda tenho a minha teoria de que o Will vai morrer em algum momento. Apesar de que, eu sou apegada a essas crianças, né, cara? Eu fico triste pensando que provavelmente uma delas vai morrer no meio do caminho. Mas, de qualquer forma, cara, muito legal a temporada até então. A gente tem várias coisas ali, né, pra desenvolver. Nós temos a questão da parede lá no Mundo Invertido, né, que ela é ela forma um fechado, né, assim, um cercado, assim, né, o Dustin descobriu isso e tal. Então a gente tem que ver esses detalhes ali. Tem a questão da Max, né, que ela tá lá na consciência do Vecna. Tem a questão da Eleven, que acabou de encontrar a irmã dela. Tipo, muita coisa se abriu, né? A gente tá com tudo aberto agora pros futuros acontecimentos. E, assim, questão dos poderes do Will também e tal. E até os pequenos detalhes, né? Como, por exemplo, a questão do Jonathan querer pedir a Nancy em casamento e coisas do tipo. Então, nossa, tem muita coisa pra série desenrolar. Tudo bem que a gente tem bastante material pela frente, né? Porque cada episódio tem mais de 1 hora. Então, tempo nós teremos pro desenvolvimento das coisas. Mas eu tô muito, muito animada. Eu acho que essa temporada veio com tudo. E eu acho que eles vão conseguir encerrar a série muito bem, o que é muito legal, né? Porque é muito triste quando a gente vê uma série muito boa que tem um desfecho que não é tão bom quanto o resto da série. Mas, enfim. Me contem o que vocês acharam desses 4 primeiros episódios da 5ª temporada de Stranger Things. Eu tô muito animada pros próximos. Estarei aqui para comentar com vocês. De repente, se eu tiver alguma teoria legal aí sobre alguma coisa, eu posso trazer, né? Porque, falta um mês ainda pra próxima parte. Mas é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.